Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para fazer uma conversa sobre quem são os nossos filhos, né? A diferença de cada filho, tá? Então é importante a gente começar a nossa conversa falando sobre a natureza de cada espírito, né? É importante deixar claro que nós, como indivíduos, somos únicos na criação e os nossos filhos também. Então, Deus nos criou, cada um de nós, diferente. E sem cada um de nós, o universo também seria diferente. Então, nossa existência é muito importante. E, por sermos muito importantes, cada um de nós somos diferentes. Cada um é diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Por mais que a gente possa ser parecido, ninguém é igual a ninguém. E isso vale também para os nossos filhos, tá? Os nossos filhos, eles têm uma bagagem de reencarnações há centenas e talvez as milhares de reencarnações. Então aquele espírito infantil que está ali com 5, 6 anos, a gente olha para ele e não consegue ver a infinidade de experiência que esse espírito pode já ter. Muitas vezes esse espírito ele é mais experiente que o próprio pai e a própria mãe. Tá? Então é importante a gente ter essa visão e saber que nós somos espíritos individuais, cada um de nós, tanto nós pais quanto os filhos, e cada um desses espíritos, né, é um indivíduo único e especial na criação. Tá? Isso é muito importante deixar claro, nunca esquecer que os filhos têm toda essa bagagem, têm toda essa vivência, né? Antigamente era muito comum se acreditar que as crianças eram tábula rasa, ou seja, é uma lousa em branco na qual a gente podia escrever o que a gente quisesse, né? Essa visão hoje ela não é mais tão difundida justamente por isso, porque a gente sabe dentro do espiritismo que as crianças elas têm essa vivência anterior e elas trazem toda essa bagagem anterior, né? Então é importante deixar claro isso, que as crianças têm a sua bagagem, têm a sua vivência anterior, tá? E aí a gente pode também começar a dissecar quais são essas diferenças, né? Por que cada espírito é diferente um do outro, tá? E essas diferenças elas podem ser tanto emocionais, também com o corpo físico com o qual elas estão encarnadas nesse momento, né? E a gente precisa aprender a respeitar tanto essas vivências quanto as tendências que cada espírito traz arraigado dentro de si, né? Eu sei que é difícil visualizar uma criança e imaginar que ela tem tendências arraigadas dela de milênios, né? Mas é importante a gente estar atento a essa possibilidade, a essa realidade, né? Então é importante também a gente perceber que essas diferenças emocionais elas geram comportamentos distintos diante de estímulos que a realidade nos traz, né? Então, nossos filhos podem ter reações diferentes das nossas. E a ideia é, nossa, onde será que ele aprendeu isso? O que ele está fazendo simplesmente é reagir a um estímulo a partir da experiência que ele já traz, tanto de outras encarnações quanto dessa encarnação, né? E quando ele reage diferente do que a gente está acostumado a ver e do que a gente está acostumado a pensar, muitas vezes a gente tem que respeitar essa diferença, né? Estudar essa ocorrência e ver se não é um excesso, tá? Porque realmente os pais têm a necessidade de corrigir os excessos que possam também vir arraigados nessa personalidade infantil que está conosco, né? Então o que serve a infância, né? Tá lá no livro dos espíritos. Na infância, o espírito se expõe ao contato com os seus pais, expõe-se ao contato por convivência e pela exemplificação e fica mais suscetível a mudanças no seu próprio comportamento a partir das experiências, a partir dos ensinamentos que ele vai receber dos pais e também da exemplificação que vier deles, tá? Então essa função da infância ela mostra pra gente que as crianças elas estão expostas a determinadas mudanças que podem ser feitas, que os excessos podem tentar ser corrigidos, tá? Essa é a função dos pais. Então é importante corrigir os excessos que possam estar na personalidade da criança, né? Quando eu falei desde o começo, a gente tem que respeitar a diferença, não quer dizer que não deve ter limites, que eles podem fazer o que eles quiserem. Não,
há necessidade também de limites. Então os excessos têm que ser limitados, né? Então, assim, se a gente vê que a criança tem uma tendência à violência, tendência a agredir o outro, a gente tem que ir lá e corrigir a origem dessa tendência, mostrar que a agressão não é boa para ninguém, né? Colocar ele no lugar do agredido para ver se ele também gostaria de ser agredido, né? Para ver que ele não se sente mal em relação à agressão de outra pessoa, né? E provar que para ele que a agressão não é boa, né? Então isso é importante para mostrar também que as correções podem ser feitas, né? Mas é interessante também lembrar, o espírito da criança, né? A criança é dotada de livre-arbítrio. Então ela só vai aceitar essa correção, essa corrigenda, se ela for coerente com os exemplos e se dentro dela ela já tiver a semente, né? Para esse novo comportamento. Aí ela vai internalizar esse exemplo, internalizar esse apelo, e a partir daí ela vai começar a trabalhar de uma nova maneira. Então é importante deixar claro isso também, né? As crianças elas têm que aderir de alguma maneira a essa corrigenda, a essa mudança de comportamento, né? Então eu acho legal a gente deixar claro isso, porque as pessoas, a gente tem o hábito de falar, né? Eu tento corrigir, mas eu não consigo. Não é que a gente não consegue mudar o comportamento do outro. O outro que decide não mudar o seu próprio comportamento, mesmo diante dos nossos apelos, tá? Mas isso deixa a gente sem poder? Não, a gente pode insistir por meio da repetição, por meio do exemplo, né? Isso é muito importante. E quanto menor a criança, né, até aqueles 7 anos, mais sujeita a esses exemplos, mais sujeita a esses nossos apelos ela está, tá? Também é muito importante a gente lembrar que a criança, trazendo essa bagagem espiritual lá de trás, das encarnações anteriores, ela tem uma forma provavelmente diferente da nossa de reagir diante dos estímulos. Então a gente tem que respeitar essa maneira diferente de resolver problemas, de se colocar em questões, de criar afetos, né? É importante respeitar essa bagagem, né? Porque cada um de nós teve uma vivência muito particular. Então, lembrando, nós somos indivíduos únicos na criação, cada um de nós é de um jeito e, mais importante, cada um de nós teve um conjunto de reencarnações e condições diferentes, tá? Então isso aumenta ainda mais a nossa variabilidade, a nossa diferença, tá? Então a gente tem que trabalhar com a variabilidade, com a diferença, com a diversidade, né? E aí, junto com isso, né? Como, por exemplo, eu estava falando da questão de construir afetos, né? A gente precisa aceitar com naturalidade, né, que os filhos criem laços de afeto diferentes dos que a gente criaria, né? Ou então o filho tem mais afinidade pela mãe, a filha tem mais afinidade pelo pai, né? Falando daqueles complexos lá da psicologia que usa os exemplos lá de Édipo e Jocasta da mitologia grega, né? Isso são estereótipos, né? A gente não é obrigado a se encaixar nesses estereótipos, tá? É importante a gente lembrar que cada um de nós é único, então a gente não precisa caber na caixinha, tá? Isso é muito importante. Os estereótipos eles são maneiras de estabelecer comportamentos que são comuns, mas que não necessariamente são os únicos que existem, né? Então eu acho que é importante a gente perceber que acima das aparências, né, acima daquilo que a gente considera normal, existe a nossa individualidade, né, as nossas idiosincrasias, aquilo que nos torna únicos. Então, eu acho que é importante a gente deixar sempre patente na nossa visão que cada um de nós tem a sua vivência, cada um de nós tem a sua realidade, cada um de nós passou por uma série de situações em suas reencarnações, né? E isso nos torna únicos. Isso é muito importante, né? Jesus também ele vai direto em relação a isso, porque ele trata de todos, né? Jesus nas suas pregações ele vai pregar para os publicanos, que eram os cobradores de impostos, ele prega para uma cortesã, que é Maria de Magdala, né? Ele prega para os samaritanos, que não eram nem considerados gente pelos judeus da época, né? E ele diz o que para os fariseus? Vocês são sepulcros caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Por quê? Porque eles só se preocupavam com o aspecto exterior e não com o interior deles, né?
Então, essa questão do estereótipo também é isso. A gente tem que se preocupar com o nosso interior e não com o nosso exterior, não com o que a gente parece ou com o que a gente deveria parecer, né? Isso é uma reflexão muito importante que a gente deve fazer, tá? Outra coisa que ninguém gosta, gente, é de ser comparado, né? Nós não gostamos, nós adultos não gostamos de sermos comparados. Por que a gente pode fazer isso com criança, né? Ah, o filho de fulano é melhor que você. Ah, o seu irmão é melhor que você. Comparar o irmão A com B, B com A. Não façam isso. Isso não é legal, porque isso cria às vezes isso pode criar complexos na criança, né? Que não vai saber lidar com essa diferença que é tão claramente exposta, né? Então é melhor não comparar. Por quê? Porque todos somos diferentes e todos temos o direito de sermos diferentes, né? Mas de novo, sempre lembrando, né, que os excessos podem e devem ser corrigidos. Mas a diferença ela tem que ser respeitada, tá? Então é importante não comparar um filho com o outro, não comparar seu filho com o filho da vizinha, com o colega da escola, porque são indivíduos totalmente diferentes, de famílias diferentes, que vivem realidades diferentes. Então não é justo comparar, tá? Outra coisa que é importante, não criar expectativas em relação ao destino dos filhos, tá? Cada pai, ele é único. Cada pai e cada filho são únicos. E o filho não se torna, por nascer de um pai ou de uma mãe, uma extensão deles, tá? Então que ninguém crie um destino para o próprio filho, que faça um projeto mirabolante. Ah, não, eu nessa encarnação não consegui ser médico, mas eu vou dar todas as condições para o meu filho ser médico. Quem diz que ele vai querer ser médico? Quantos problemas de família já foram criados em relação às expectativas dos pais que queriam impor aos filhos, né? A gente gostaria que o nosso destino fosse imposto por alguém que não a gente mesmo? Não, não é legal, né? Então, da mesma maneira, a gente também não pode impor aos nossos filhos o destino que a gente deseja para eles, né? Eles vão criar o próprio destino, vão comandar a própria vida, vão direcionar os seus caminhos para onde quer que eles desejem, né? Usando do seu livre-arbítrio, tá? Então é importante ter cuidado com essas expectativas que a gente gera, né? Os nossos filhos, eles respondem apenas ao próprio livre-arbítrio e às leis divinas, não necessariamente à nossa vontade, né? Eu já ouvi muitas vezes falar, enquanto mora debaixo do meu teto, vai cumprir as minhas regras. Sim, mas temos que lembrar de novo a ideia da individualidade. Somos indivíduos únicos e ninguém pode nos impor um destino. O que nós podemos fazer é cumprir as regras, né, que nos são impostas pela convivência com os pais, mas também somos livres para decidir o nosso próprio destino diante disso, tá? É importante deixar isso claro. Quando alguém usa, né, desse poder de dizer, enquanto mora comigo, enquanto eu pago as contas, é obrigado a fazer o que eu quero. Vamos pensar exatamente nisso, né? São regras de convivência? Tudo bem, sem problemas. Agora, quando são imposições e apenas imposições, por que a gente exerce esse tipo de poder, esse tipo de opressão? É justo oprimir dessa maneira? É uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Então é importante isso. Outra coisa, né, é a crítica. A criança precisa de muito apoio na formação da sua autoestima, né, no aceitar o seu corpo físico desta encarnação e no se aceitar como ser humano dentro da humanidade, né? Então, nossa função é apoiar essa autoestima, é apoiar e estimular essa autoestima infantil, né? E não apenas criticar ou apontar as diferenças e as deficiências da criança, né? Eu acho muito comum a gente tirar o poder da criança. Você não consegue, você é muito pequeno para isso, né? E esse tipo de solução não ajuda, né? Só oprime a criança, deixa ela desamparada diante da realidade. O que a gente tem que fazer é empoderar a criança, né? Deixar ela ciente que ela tem poder, tem capacidade, né? Só que para determinadas tarefas ela ainda não está madura o suficiente. Então, respeitar a diferença, né? Ou seja, entender que aquela criança tem um corpo mais frágil, que ela tem um raciocínio mais lento, que ela tem algumas dificuldades com algumas tarefas cognitivas que a gente já passamos, nós adultos já passamos por essa
essa realidade e hoje a gente nem lembra como era, mas que sim, essas dificuldades existem e que a gente deve respeitar as crianças em toda a sua limitação. Então, desculpem pela interrupção, só retomando o nosso pensamento, né? A gente precisa empoderar a criança que ela é capaz, né? Isso faz parte do crescimento, de tornar ela um indivíduo, de tornar uma pessoa empoderada, potente, né? Capaz de desafiar a realidade, capaz de desafiar tudo que vai vir diante dela e capaz de resolver os enigmas e capaz de resolver os desafios que vão surgir diante dela, né? Então, nosso papel como pais é apoiar, é empoderar, né? Dar esse apoio, né? Outra questão também que a gente precisa acompanhar é a questão da aparência física, né? Num mundo em que a gente vive ainda, em que muita importância é dada à aparência física, né? Eu acho importante a gente aprender como realizar o apoio à criança para que ela se sinta amparada, para que ela se sinta acolhida, né? Na questão de novo, da autoestima, para que ela aprenda que aquele corpo que ela recebeu como patrimônio divino, ele é importante, né? Não é feio, não é torto, não é errado, ele simplesmente é um corpo físico que foi designado para ela nessa encarnação, né? E que nós temos que aprender a conviver com esse corpo físico, a respeitá-lo, né? Por mais que ele seja diferente dos ideais de beleza que a gente cultiva, né? Isso graças à mídia, graças à cultura, é importante a gente deixar claro, né, que a gente tem um papel muito importante para esse corpo físico, que é o quê? Permitir que ele se torne o nosso veículo, né, que é a escola abençoada que a gente recebe nessa encarnação, né, para trabalhar os nossos nesse plano físico, tá? Então as crianças elas devem ser lembradas dessa questão, né, que o corpo físico delas é o melhor para aquela encarnação naquelas circunstâncias, né? Então tomar cuidado com ficar questionando a aparência da criança, se ela é diferente, se ela tem a orelha de abano, ou se ela tem cabelo crespo, ou qualquer outra diferença, né, do padrão de beleza estabelecido, né? Isso é importante, por quê? Porque as crianças elas acabam ficando com algum complexo ou com alguma dificuldade de lidar com a própria aparência. E isso já é difícil sem os adultos para atrapalhar, né? Se nós pais não tomarmos cuidado com essa questão, não auxiliarmos, não ampararmos a criança a navegar por essas dificuldades, ela vai estar exposta a todo tipo de dificuldade, a todo tipo de desamparo, a todo tipo de opressão por parte do outro também, né? Então é importante que a gente, como pais, atue decisivamente nessa questão, de maneira a esclarecer a criança que ela é bonita, que ela não é anormal, que ela é completamente normal dentro da diversidade humana que a gente sabe que é gigantesca, né? Então cada um de nós, encarnados também, com corpo físico encarnados, somos diferentes uns dos outros. Os únicos que são absolutamente idênticos são os gêmeos univitelinos e ainda assim eles têm certas diferenças entre eles, tá? Então é muito legal, é muito importante a gente fortalecer essa concepção, né, de que cada um de nós tem o corpo físico que necessita com as características próprias de cada um, né? E que a gente não deve se encaixar em nenhum padrão de beleza que é imposto pela sociedade ou por quem quer que seja. A gente pode, sim, e deve respeitar quem nós somos e, assim, nos aceitarmos e nos amarmos, tá? E essa mensagem tem que ser passada para as crianças da mesma maneira, né? Então as crianças elas são muito, muito puras, mas também muito diretas. Então quando elas veem alguma coisa que não as agrada, elas falam, elas deixam claro que aquilo não é agradável, não é bonito, e a gente tem que aprender aquele que é menosprezado, né, a ensinar para aquele que é menosprezado, que é apontado como diferente, a aprender a lidar com essa diferença, tá? Isso é muito importante. E isso vale para qualquer coisa, para a capacidade intelectual, para o porte físico, para a aparência, tá? Isso é muito válido para qualquer uma dessas características, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar bastante, só para encerrar, é que a gente deve, um dos aprendizados que a gente tem nessa encarnação, todos nós, tanto nós adultos quanto as crianças,
todos, é aprender a lidar com a diversidade, né? Então, o nosso trabalho nessa reencarnação, um dos trabalhos principais, é aprender a lidar com a diversidade. Por isso que a gente está tendo tanta dificuldade, né, com opiniões diversas das nossas, com aparências diversas das que a gente acha como ideais. E isso tudo é bom, porque isso nos leva à compreensão, nos leva ao aprendizado, nos leva ao respeito com o outro, né, a respeito com o diferente, a aprender a aceitar a si mesmo e aceitar o outro. Cada um de nós como indivíduos importantes no universo, né? De novo aquela mensagem do início, sem a nossa existência, o universo seria completamente diferente. Então nós somos muito importantes. O universo só é como é porque nós realmente existimos, tá? Então eu deixo essa reflexão para vocês e agradeço a atenção, agradeço a paciência e me coloco à disposição para as dúvidas de vocês, que vocês possam ter. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem fazer lá no grupo que a gente vai atender, tá bom? Graças a Deus, muito obrigado.